pessoal, vamos para a terceira parte, na parte de integral, né? Como a gente tinha finalizado a aula passada, a gente ia começar a utilizar a regra de operação. Uma regra muito importante, pessoal, é a regra de substituição, né? Ela faz a simplificação da integral através da substituição da variável original, certo? Ela é uma contrapartida, pessoal, daquela regra da cadeia que vocês tinham em derivada, certo? Então, como é que se dá o processo? Você substitui uma função f de x por mu de x e a d de x por u de x. E aí você tenta simplificar essa expressão de modo que você vai ter uma integral de u du, certo? E aí você tem que fazer uma regrazinha, essas regras para fazer essas operações. Bem fácil, eu vou ter aí essa integral, certo? Que eu tenho 2x que multiplica, entre parênteses, x ao quadrado mais 1, fecho parênteses, dx, certo? Se eu fosse fazer essa regra aí, eu podia fazer direto, eu podia fazer também da regra de substituição. Em alguns casos, a regra de substituição, ela vai ser a única opção que eu vou ter para solucionar o problema, certo? Mas, utilizando a técnica de substituição, eu vou chamar u, certo? De o quê? Desse termo que está entre parênteses, x ao quadrado mais 1, certo? Tirando a derivada du dx, eu vou ter que esse valor vai ser igual a dx, certo? Fazendo uma regrazinha de 3, eu vou ter o quê? Que o dx é igual a du dividido por 2x, ok? Pego esse valor do dx e substituo na equação que nós tínhamos. Então a integral vai ser igual aqui a 2x, que multiplica u, certo? Que aqui seria aquele termo de 2x, de x ao quadrado mais 1, vezes dx. Mas o que é o dx? O dx é o du dividido por 2x. Você pode ver que eu posso cancelar o 2x no numerador com 2x do denominador. E aí eu vou ter uma integral igual aqui a u, que multiplica du, certo? E esse resultado vai ser igual aqui a 1 dividido por 1 mais 1, vezes u ao quadrado mais c, certo? Substituindo agora o valor do x, né, na equação u, eu vou ter 1 meio que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Eu fazendo essa regra aí, corrigindo, eu vou ter o quê? Que o x elevado à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais a constante, ok? Então, o que é que chama a atenção aí? Porque em alguns casos você vai ficar complicado você desenvolver essa integral, certo? E aí você utiliza essa técnica de substituição. No caso eu chamei o u igual a x ao quadrado mais 1, certo? Então esse termo que a gente vai ver o que vai ficar mais conveniente para você solucionar esse problema, certo? E aí, ao chamar o termo de u, eu vou tirar o du dx e tiro o valor do dx, o que seria o valor do dx para ser substituído na equação. Quando você substitui, você pode fazer a integral normalmente, ok? Vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Eu tenho essa integral, certo, de 6x ao quadrado, que multiplica x ao cubo mais 2 elevado a 9 dx. Você pode ver que aí já se torna mais difícil você fazer essa integral de forma direta, certo? Então vamos aplicar a técnica da regra de substituição. Eu vou chamar o u desse x ao cubo mais 2. Vou tirar du dx, que vai ser igual a 3x ao quadrado, e então que o dx vai ser igual a du dividido por 3x ao quadrado. Substituo lá na equação, eu vou ter a integral de 6x ao quadrado, que multiplica u elevado a nona, vezes du, dividido por 3x ao quadrado. Posso cancelar o 3x ao quadrado com 6x ao quadrado, vou ter o quê? A integral de 2 que multiplica
U a nona vezes du. Fazendo essa integral, eu vou ter o que? 2 dividido por 10 vezes U elevado à décima mais C. Então, o valor dessa integral vai ser o que? 3x, ou 3 ao cubo mais 2 elevado a 10 dividido por 5 mais C. Aí você tirar essa derivada, você vai ver que vai dar esse resultado sim, certo? Você tirar a derivada dessa função primitiva, você vai ter aquela integral ali, ok? Mais um para vocês captarem essa informação. Eu tenho uma integral que vai ser 8 que multiplica a exponencial de 2x, exponencial no elevado que é 2x mais 3 dx. Eu posso chamar essa u igual a 2x mais 3, tirando essa derivada du dx igual a 2, eu sei que o dx é igual a du dividido por 2. Substituindo na equação, eu vou ter o que? A integral de 8 que multiplica a exponencial de u vezes du dividido por 2. Isso aí vai dar igual a integral de 4 vezes a exponencial de u du. Passa o 4 para fora, por causa daquela regra do múltiplo. Vou ter o que? Que essa integral vai ser que 4 que multiplica a exponencial de u mais c. E aí substituo o valor do u, certo? Então, bem simples, sem nenhum mistério relacionado a isso. Ok? Se vocês forem fazer essa integração, essa derivada pela regra da cadeia, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor também. Tudo bem? Então, essa foi a técnica de substituição, a regra de substituição. Eu não vou fazer intervalo por parte, porque pouco se utiliza na nossa parte de economia agrícola e pouco se utiliza na parte de economia da produção, microeconomia, certo? Pouco se utiliza isso daí. Então, nós falamos já muito sobre integral indefinida e definida, e eu queria levar em consideração a gente definir cada uma delas para ficar mais visível para vocês. A integral indefinida, certo, é porque ela não possui um intervalo definido, um valor numérico definido, certo? Por isso que você tem que, quando quiser encontrar a função primitiva, você tem que incorporar esse termo constante C, certo? E seria uma integral indefinida, certo? Já a integral definida, certo? Ela o que? Ela seleciona dois valores no domínio, ou seja, ela define um intervalo, certo? Que seria uma função, por exemplo, A e B, sendo B maior do que A, certo? Vocês vão saber por que esse B tem que ser maior do que A. Então aí você vai ter uma função formando a diferença entre a função de B menos a função de A, certo? E isso independente de constante. Então você pode ver que essas integrais elas passam a ser a integral definida, não incorporar esse termo constante, certo? O A, por ser um valor menor, vai ser o limite inferior e o B vai ser o limite superior dessa integração, certo? Então, você pode ver como é que se dá o formato dessa integral. Eu tenho uma integral definida de A para B, f de x dx, que vai ser igual aqui a primitiva, certo? No intervalo entre B e A, que vai ser o que? A primitiva de B menos a primitiva de A, certo? Essa é a grande questão do termo chamado teorema fundamental do cálculo, certo? Porque se a função ela é contínua em um intervalo, então ela vai possuir integrais nesse intervalo, certo? Vocês se lembram que nós tínhamos para condições para ela ser uma função diferenciável, ela tinha que ser contínua, né? Então se ela tinha contínua, ela também vai aceitar também essa regra de integral, certo? Então, como a gente viu, essa integral definida de A para B, certo? F de x dx seria o que? F de B, a primitiva de B menos a primitiva de A. Tem um exemplo bem simples aí, que já foi realizado, que é essa integral que vai de 1 a 5 de 4x ao cubo vezes dx.
Então, eu aplico a integral normalmente, como a gente fazia, certo? Com a integral indefinida, que vai ser o que? O 4 que multiplica 1 dividido por 3 mais 1, vai dar o 4, vezes x elevado à quarta. Sendo que agora eu estou definindo um intervalo de 1 para 5. Ou seja, nesses intervalos, pessoal, aonde tiver x, no primeiro momento, aonde tiver x, eu substituo por um limite superior, que vai ser o 5, certo? E aonde tiver no limite inferior, eu vou substituir por 1, certo? Vocês podem notar que aí eu tenho 4 dividido por 4, vai dar 4, aí fica x à quarta, certo? No intervalo de 5 para 1. Então vai ser o que? 5 elevado à quarta, certo? Menos 1 elevado à quarta, que vai dar 625 menos 1, esse intervalo é igual, essa integral é igual a 624, certo? É bem simples, não tem mistério não. Basta que você tem que saber que você encontra a integral normalmente, não inclui a constante, porque agora o intervalo está definido. E depois você faz essa regra. Aplica nessa função primitiva o limite superior, que seria no caso b aí, menos, certo? Pega a mesma função bem primitiva e coloca o limite inferior, para você encontrar essa integral definida, certo? Tudo bem?